O Fortaleza a gente abre pelas saídas, tá? Assim como a gente abriu com o Sport, pela rescisão de Lucas Lima, pelo empréstimo de Atencio, do Fortaleza foi o tema do programa da segunda-feira que abriu a semana e volta a ser o tema aqui. O destaque é pro fim da era Juan Martín Lucero. Foi um grande atacante do Fortaleza, teve ótimos momentos, tá? Ainda que uma reta final bem frustrante. E foi anunciado no Universidade do Chile, tá? Detalhe, Cássio. Anunciado como um jogador que chegou livre. Rescisão contratual, Fortaleza fez a negociação para abrir mão, né, para poder não ter o peso dos salários Está sendo uma que tem característica. pela frente, né, um comprometimento grande salarial que o Fortaleza tem com parte do seu elenco. Então, Lucero é mais um que sai, abre aspas, de graça. Está sendo uma característica marcante assim, dos últimos dias do Fortaleza, dos ativos que o Fortaleza tinha. Breno Lopes à parte, assim, são acordos que assim, é muito parecido. Se o cara tá vendo aqui o corte do Fortaleza, ele tá falando do Sport, seria uma conta muito cara do Sport com o Lucas Lima, que ainda tem com o Sérgio Oliveira. O Fortaleza tem jogadores com esse perfil, mas possivelmente mais caras ainda. A questão é que talvez o Fortaleza nesse momento também tem mais lastro para aguentar. A situação não é muito fácil, a gente já falou em outros vídeos, mas não do jeito que o Leão pernambucano. Mas o Leão cearense está na mesma, assim, como são parecidos, assim. Ó, o Fortaleza passou muito tempo sendo nas redes sociais quando anunciava o jogador, o Fortaleza anuncia aquisição, agora anuncia rescisão, anuncia Isso. saída. E detalhamento zero, Não. inclusive, né? Zero. Zero. Desde que virou SAF, mesmo sem investimento, o modelo do Fortaleza é uma SAF, é o modelo de divulgação, passou a ser de uma SAF como se fosse do Grupo City, bem fechada. Mas aquela coisa, Fred, é um pouco no que a gente fez do vídeo dos sócios. Quando não divulga, é porque o negócio não é tão bom assim. Se o Sport, vamos dar o exemplo do Lucas Lima, parcelou em 24 vezes a partir de julho. Se o Sport fosse anunciar, o Sport anuncia a rescisão com o Lucas Lima e tem que pagar tudo em abril, eu acho que o Sport também não teria dito não, tá? No caso do Fortaleza, assim, é um pouco de percepção apenas, tá, galera? Assim, tem um pouco da mudança de SAF, dessa mudança de leitura, mas um pouco daquela que qualquer clube tem e quando não é muito bom, não divulga. Sim. Assim, A sensação é essa. se tivesse sido um grande... reincidiu, mas galera, foi muito melhor. Vejam tanto... Eu acho que teria uma nota sobre isso. Isso. Porque livrar-se... Ninguém nunca mais cai naquela conversa de cláusula de confidencialidade que geralmente só tem de um lado. Os dirigentes até pararam pelo menos os mais experientes pararam de usar isso aí. E dentro do Fortaleza, Cássio, também parece que a partir de agora todo mundo vai entender o que é cair para a segunda divisão. Porque todo o discurso que Marcelo Paes vendeu de que se o Fortaleza caísse, faria o estalar de dedos, levantaria a mão e conseguiria vender ativos que deixariam o clube protegido financeiramente numa temporada de Série B, isso aqui não existe, tá, Cássio? Dessa lista inteira, tá, que o Fortaleza já liberou, aqui só tem jogadores que tinham contrato com o Fortaleza. Dessa lista inteira, apenas Breno Lopes deixou dinheiro nos cofres do clube, 7 milhões e meio. Ele foi vendido por 15 milhões e o Fortaleza tinha 50%. Nessa terça-feira, 20 de janeiro, além do anúncio oficial de Lucero pela Universidade do Chile, o Fortaleza também postou, Cássio, a rescisão de Martínez, tá? Meia, que comprou por 8 milhões do América Mineiro. Lucero foi aquele, assim... Gastou muito dinheiro, Lucero. Não, que na verdade foi um rolo, aí foi 10 milhões, depois foi inocentado. Isso foi um rolo danado. Mas precisou pagar 2 vezes, né? Isso. Então, assim, se gastou muito dinheiro com o Lucero, tá? E Martinez, que pagou 8 milhões, a rescisão também saiu dos mesmos moldes. Martinez está indo para o Vitória. Tava circulando, Cássio, uma lista semana passada que o Fortaleza já liberou, ou está prestes a liberar, já contando com o Lucero, com o Martínez, 65 milhões de reais. Foi esse o valor que circulava? Era 74. Não, isso é o que o Fortaleza espera realizar. Eu tô falando de abrir de jogadores que o Fortaleza pagou
e está não entregando tem de esse dado. graça. Eu cheguei a ver essa lista circulando, eu vou procurar o valor, tá? Mas Martínez está indo pro Vitória, tá? E também foi noticiado pelo GE do Recife que Benevenuto já vem pro Recife, ou seja, mais um jogador que rescindiu e que saiu de graça, mas esse aí tá totalmente dentro da lógica de sair de graça, tá? Na parte em preto, aqui na nossa tela, a gente tem jogadores que ainda não têm a sua saída selada, o seu destino selado, mas vão deixar o clube, tá? Carpini já nem trabalha com eles, já nem conta com eles. A próxima saída que deve ser oficializada nos próximos dias é a de Herrera, tá? Jogador que está sendo vendido para o Red Bull Bragantino em torno de 20 milhões de reais, tá? Fortaleza detém os direitos federativos de Herrera, mas há um imbróglio aí do tipo de negociação. A gente, todo o programa explica isso. Fortaleza apenas paga os juros, tem um grupo de investidores por trás, então a gente não faz ideia de quanto vai ficar no Fortaleza efetivamente com essa venda de Herrera, tá? Zé Wellison vai ser mais um que vai sair de graça e o provável destino deve ser o Remo. Zé Wellison, que no ano passado chegou a ter uma oferta do Sport de. Não, na verdade, de 5 milhões, 5 milhões. 5 milhões de reais. Mas a gente até brincou aqui. Isso teria sido ruim para todo mundo. Teria sido ruim para o Fortaleza, para o Sport e para o próprio Zé Wellison. E Elton Leite, tá? Seria mais um aí esperando negociação. Naquela lista de baixo, o Felipe Jonathan tá na justiça, Diogo Barbosa, o Everson e Davidson, que talvez agora se torne, depois da saída de Lucero, né, de toda essa limpeza de elenco que o Fortaleza fez, talvez Davidson se torne aí o maior problema para que Pedro Martins, né, o CEO do clube, resolva nos próximos dias, tá? A gente avança para a tela de quem já foi contratado, de quem já foi anunciado e dos jogadores que estão acertados, Rian e Luan Freitas. Não há novidade nessa lista. Agora, a próxima tela que a gente vai trazer, eu acho que, se vocês não nos conhecem, a gente grava nossos programas do Recife, tá? Então a gente tem um acompanhamento, digamos, um tanto quanto próximo do esporte, Cássio. E essa tela aqui, das atuais especulações do Fortaleza, causam um olhar um tanto quanto torto, admirado, do lado de cá da moeda, tá? São jogadores de níveis diferentes, especulações diferentes, e eu vou trazer aqui um pouco do que se sabe daqui e da visão que se tem daqui, tá? O nome de Barleta voltou a circular. Já vinha sendo apontado algumas vezes como um jogador que interessou ao Fortaleza. Agora, eu vou bater numa tecla, Cássio, que às vezes a especulação começa aqui, vai para lá, vem de cá. O primeiro perfil que postou sobre Barleta no Fortaleza é um perfil fake aqui do Recife, que era um perfil de um torcedor do Náutico. Ele transformou num falso perfil de informações do esporte e jogou essa de Barleta. Não sei se coincidentemente ou não, se ramificou ou não, passou a ecoar em programas relacionados ao clube, em canais relacionados ao clube, nas redes sociais, o eventual interesse do Fortaleza por Barleta. Em conversas que eu tive com rápidas, né, com pessoas ligadas ao clube, disseram que Barleta teria sido oferecido no começo do ano. Mas é importante atualizar, Cássio, que Barleta aceitou a readequação salarial com o Sport, tem contrato com o Sport, é um ativo do clube, tá? É um jogador que está com salários em dia, ou seja, não tem como ir para a justiça. Né? Barleta já está totalmente equalizado. Desde o do 25 também? Está equalizado, ele já aceitou, Aceitou os termos de. os termos. Quando o Sport está negociando, os jogadores estão ficando, o Sport está equalizando a situação de todos, até porque eles interessam. Barleta está escalado como titular da estreia dos profissionais do Sport no Pernambucano. Eu não estou dizendo que isso significa que ele não vai sair, não. E o Sport anda bem, assim como Fortaleza, anda bem desapegado a quem estava em 2025 no clube. Então, eu acho que deixando a compensação financeira, oferecendo jogadores, qualquer coisa do tipo, pode haver uma negociação com o Barleta. Eu não acho que é um cara inegociável, não. E fez um 2025 muito abaixo do esperado, mas muito abaixo mesmo do esperado. A ponto de que na reta final, e a gente até achou errado, sequer jogava.
né? César Lucena colocava Léo Pereira, que era do CRB, Mas vamos voltar para César Lucena. aqui, tá? Então, Barleta passou a ser um nome vinculado ao Fortaleza. Mateuzinho, que a gente já trouxe em vários programas, o balão que o Fortaleza estaria levando. Eu vi um vídeo hoje de Saulo, né, do antigo Glória e Tradição, e ele falou que há uma possibilidade, Cássio, de ter balão do balão dessa negociação, porque Mateuzinho está em Fortaleza já há alguns dias e não se apresentou ao Ceará, não está treinando o Ceará. Saulo falou isso no vídeo dele, mas a gente ontem explicou a parte disso. Mateuzinho acionou o Sport na justiça. Mateuzinho não recebeu a vitória judicial. Pelo menos até, Tá? até Até aqui. a gravação desse vídeo, não tinha tido nenhum parecer, nem positivo nem negativo, pelo menos não, que tenha se tornado público. Tá? Pode ser que ele tenha, o advogado tenha, a gente não saiba. Mas ele ainda está no imbróglio judicial. E aí, os clubes não vai pegar para colocar para treinar um cara que pertence a outro clube. Pelo menos oficialmente ainda tem um mínimo ali E ela, né? de elo. Nem que pertence, porque na verdade ele pertence ao Santa Clara. Ele tem contrato com o Sport até o meio do ano, tá? Mas obviamente não há nenhuma dificuldade, porque já que ele botou na justiça, se ele quiser a rescisão, o Sport vai fazer a rescisão na hora com ele. E aí Saulo citou que ele poderia voltar pro raio ali do Fortaleza. Ok, ótimo jogador. Ótimo jogador. Dos que estão aqui na tela é o que eu mais valorizo, inclusive, mais do que Barleta. Agora, os outros dois nomes que surgiram, Luan Cândido, lateral esquerdo. Ok, bom jogador, tinha uma valorização do mercado e desvalorizou muito nos últimos anos por comportamento, postura, tá? E a gente viu um pouco disso dele no esporte. Chegou jogando muito bem e depois a âncora que Cássio já citou aqui no programa puxou para baixo e virou. Perdeu posição, Cariús voltou a ser Largou. titular, né? Virou. O problema foi jogar de zagueiro, peso pesado ali no elenco, inclusive engordou, perdeu velocidade. Mas é um jogador de um nível bom. Pertence ao Red Bull Bragantino e poderia ser um contrapeso daquela negociação de Herrera. Agora, Cássio, Aderlan já Aí chegou alguém pode falar, cansado só do os caras Sport, né? jogaram na Série A, será que na Série B... Olha, Luan Cândido é o que o Fred falou, mas Aderlan eu acho que ele foi mal na largada. Tipo, o Luan Cândido, assim, em algum momento, Aderlan já chegou assim num nível de, não deve ajudar muito. Já a estreia dele é aquele pênalti que ele... Não lembro, Cássio. Aderlan é um lateral nota 5. No esporte foi... Não foi Carneiro Leão, não. Nota 5, nota 5. Foi Carneiro Leão, não. Agora, tá numa fase física Então, mas desgastada da isso carreira. não conta, não? A ponto, Pra nós, veja pra só. mim conta. O Sport teve 3 laterais no ano. Tá? O Sport teve Aderlan, foi o último a chegar. O Sport teve Hereda e Matheus Alexandre, que é um alvo da torcida, porque o Sport gastou muito dinheiro por Matheus Alexandre. Se eu tivesse que escolher um para sair dos 3, eu escolhia Aderlan. Não sei qual a tua visão, cara. Se fosse assim, o Sport pode escolher qualquer um dos 3 para sair do clube. Hereda, Matheus Alexandre e Aderlan. Para mim, o pior foi Aderlan. É o que eu vejo menos potencial de entregar alguma coisa em 2026. Hereda voltou para o CRB, Matheus Alexandre não tem como sair do Sport, tá? E Aderlan está sendo especulado no Fortaleza. E aqui, tá? Para além de não considerar bons reforços para Fortaleza, eu acho que Luan Cândido é no limite ali, tá? Eu me sinto, Cássio, meio que na obrigação de fazer uma junção de pontos aí. De fazer um elo. No imbróglio relacionado a Mateuzinho, surgiu a notícia, e eu cheguei a falar aqui no programa e tratei o assunto ontem de novo, que a eventual proximidade de Pedro Martins com Paulo André, que está também relacionado com Ambrogini e Gasparini, os executivos do esporte de 2025, e que por isso teria tido uma restrição do Santa Clara, e o dono do Santa Clara garantiu que não existia isso, tá? E eu fiz essa atualização
ontem. Ainda que, mais uma vez, hoje, o próprio Saulo falou que essa história tem mais ou menos um fundo de verdade da apuração que ele fez. De toda forma, o próprio proprietário, presidente, dono do Santa Clara, trabalhou com Pedro Martins no Cruzeiro, onde estava Paulo André, onde estava esse cenário. E aqui eu preciso fazer uma junção de pontos, tá? É uma ilação? Não, é uma junção de pontos. O que é que tem em comum, Cássio? Luan Cândido, Aderlan e Mateuzinho. Jogadores que chegaram para o Sport no meio de 2025. Justamente quando esse grupo, liderado por Paulo André, que era o consultor do Sport, chegou no clube. Tá? Luan Cândido, Aderlan e Mateuzinho faziam parte, foram o pacote do Sport no meio da temporada. E aí, quando a gente vê o mesmo pacote sendo direcionado, talvez só especulado, sendo direcionado de novo enquanto pacote para um clube, Barleta não, tá? Barleta está no Sport já há 2 anos. Seria talvez seja errado a gente fazer essa coisa. Não acho não, eu acho que cabe a gente dizer, ó, chegaram no meio do ano. Veja, o nome disso é contexto. Aí você fala, você liga, você fala, ó, esses diretores trouxeram esses jogadores, depois de uma pessoa que é ligada a esses diretores, está relacionada a uma outra pessoa do outro clube, e esses jogadores aparecem no outro clube assim. É o mínimo que a gente pode fazer. Né? E basta alguém dizer, não tem nada a ver, os caras viajaram. Pronto, e aí segue o jogo. Mas assim, simplesmente você olhar algumas pontas e fingir que não tem elo, que não tem elo, não existe. Então fica aí essa ponderação. Até porque, sobretudo, ao torcedor do Fortaleza, porque se tiver o elo, é pra ficar preocupado. E sobretudo porque foram mal, pô. Então. Foram de mal a muito mal, no final das contas. Porque você procurar virtudes em Luan Cândido, você tá procurando 2 jogos. 3 jogos. Depois, é um terror, tá? E Aderlan também. Então, se tivesse indo bem, é diferente. Cuidado, é bom prestar atenção em Kevson, né? Se Kevson aparecer lá. Me bateu uma dúvida agora. Onde está Kevson, exatamente. Né? Tá fazendo o quê? É um cenário aí que é bom ter atenção aí, o torcedor do Fortaleza, tá? Mas é isso. Estão dizendo que estar no esporte. Não é possível. Aqui a atualização, tá, do elenco do Fortaleza, que vai finalmente sendo reduzido, tá? Os jogadores que a gente coloca o nome apagando é porque estão próximos aí da saída do clube, tá? E é um cenário sem maiores atualizações, a gente apenas deletou Benevenuto, a gente apenas deletou Lucero e Martínez, tá? Então, a única atualização aí foi o delete. E nos próximos dias a gente vai deletar Diogo Barbosa, a gente vai deletar o Everson, vai deletar Herrera, Zé Wellison. Goleiros precisam ser deletados, o time tem 5 goleiros, tá? Vamos acompanhar aí a atualização desse elenco do Fortaleza em constante transformação. Me parece, Cássio, agora está ali no meio do caminho entre saídas e chegadas, tá? A gente falou muito das chegadas no programa de ontem, inclusive a thumb do programa trata do novo Fortaleza começando a aparecer, tá?